olha o que aconteceu com esse cara aqui, ó. Vamos concordar, tem coisas que não acontecem todo dia na vida de uma pessoa. Uma delas é você ir sacar dinheiro no caixa eletrônico e perceber que por causa de um bug, agora você consegue sacar dinheiro ilimitado da sua conta. Pois é, como se fosse um hack de dinheiro no The Sims ou no GTA, só que na vida real. No vídeo de hoje a gente vai conhecer a história inacreditável de como um erro de programação acabou transformando um cara comum em um milionário literalmente da noite pro dia. Pois é, e você aí se achando sortudo por ter pego 3 faróis verdes seguidos. E pô, vocês sabiam que o vidro traseiro do meu Fusca caiu quando eu passei num buraco? Ah lá, acha que é fácil ter carro velho. Que papo é esse? Acha que é fácil. Pois é, se me seguisse no Instagram você ia ficar sabendo, então me segue aí e antes da gente começar... Não, nada, cara, eu não sabia. Quando tinha 18 anos de idade, o jovem Dan Saunders trabalhava num cassino chamado Crown Melbourne, na Austrália. Dan na época era só mais um jovem desesperado pra conseguir se manter, mas digamos que ele não era muito bom em seguir regras não. Ele acabou sendo demitido desse cassino por simplesmente nadar na piscina do hotel onde ele ficava e chegava pra trabalhar encharcado e bêbado. Quem nunca, né? Ao longo dos anos, Dan foi se tornando o famoso profissional em fazer bico. Tudo que pudesse dar uma graninha extra ele pegava, fosse algum trabalho administrativo ou alguma coisa de força braçal, ele simplesmente estava fazendo. Ele foi se mantendo assim conforme o tempo foi passando, até que se mudou para a cidade de Wangaratta com sua noiva, e é aqui que a nossa história acontece de verdade. E eu sempre acho importante... Tá alto pra caralho. O escada FPS. Primeiro, linguajar aqui, tá? Linguajar. Segundo, fala direito comigo, que eu sou sensível. Olha lá, não tá. Diminui o volume aí. Beleza. Aqui a gente dá um panorama sobre a vida pregressa da pessoa em questão pra gente entender mais ou menos o que aconteceu no futuro e enfim, explicar algumas atitudes e tudo mais. No caso de Dan, por exemplo, a história parece até um filme. Ele era desesperado pra conseguir uma grana que caísse do céu e por mais bizarro que pareça, foi praticamente isso que aconteceu. Em 2011, em Wangaratta, Dan conseguiu um emprego fixo de barman num estabelecimento local e isso já era o suficiente pra ele conseguir pagar as contas e se manter junto com a sua noiva. Numa noite de bastante movimento, ele foi escalado pra fechar o bar, que era um processo bem cansativo que envolvia limpar o estabelecimento, contar o dinheiro do caixa e por fim fechar tudo. Mas a parte boa disso é que no dia seguinte Dan estaria de folga, então ele aproveitou a madrugada livre para poder sair com alguns amigos para beber e esfriar um pouco a cabeça. Dan não sabia disso ainda, mas ele estava apenas a alguns passos de se tornar um milionário. Como estávamos em 2011 e ainda o Pix não existia, Dan saiu para sacar um dinheiro num ATM, que é o equivalente gringo ao nosso famoso caixa 24 horas. Ele foi até lá e percebeu que não tinha quase nada na sua conta e então tentou transferir um valor do seu limite de cartão de crédito para sua conta pessoal, meio naquela sem saber se ia dar certo. Hoje em dia muitos bancos disponibilizam o seu limite para poder fazer saques, mas na época era algo que dependia de muitos fatores, então era comum que as pessoas só descobrissem na tentativa e erro. Quando Dan tentou sacar seu dinheiro, o caixa eletrônico exibiu uma mensagem de erro que dizia transação cancelada. O valor disponível na sua conta também não apareceu na tela e a máquina simplesmente cuspiu o cartão de volta. Dan então ficou naquela sem entender e inseriu o cartão de crédito novamente para tentar sacar algum valor diretamente do seu limite. Ele digitou o valor de $200 e dessa vez deu certo, 4 notas de $50 saíram da máquina, mas alguma coisa parecia estar errada. O Dan queria saber exatamente quanto de saldo ele tinha disponível na conta, mas esse valor não aparecia na tela. Ele então colocou o cartão, tentou refazer a operação e novamente deu erro e o cartão foi ejetado. Ele novamente reinseriu, digitou o valor de $200 mais uma vez e a máquina liberou mais algumas notas de 50. Só que ainda assim o caixa não mostrava o saldo final da sua conta. Ele então resolveu experimentar uma coisa. Dan refez a operação e agora digitou $400 e o dinheiro saiu. Depois ele foi e fez 600 e depois $800. E rapidamente ele notou que aquele valor era muito maior do que ele poderia ter na sua conta. Dan pensou então que ou alguma coisa estava muito errada com a máquina ou seu limite ficaria negativo. Na pior das hipóteses, era só ele usar as mesmas notas para depositar o valor de volta na sua conta. Uma mensagem que aparecia na tela era transação cancelada, o sistema do banco não debitava da conta dele, porém o caixa liberava o dinheiro. Era como se a máquina não entendesse o comando de fazer a transação, mas entendesse que era para liberar uma grana ali. Com quase $2.000 na mão, Dan percebeu que era impossível que aquele valor estivesse saindo da sua conta. Caralho, seu banco não ia simplesmente liberar que ele extrapolasse o limite de uma maneira tão fácil e simples. Mas com a grana já no bolso, Dan decidiu seguir para casa antes de tomar qualquer ação. Beleza. Depois de uma boa noite de sono, ele acordou e ligou pra NAB, que era o seu banco, pra saber... Ele não se deslumbrou de começo, né? Pegou 800, 600, 400, pegou um pouquinho, não foi milhões do nada, né? Botou no bolso, foi pra casa pensar sobre o assunto.
né? Porque dependendo do cara, o cara já se deslumbra. Já, pô, eu vou sacar 1 milhão. Pá, daí os caras já começam a desconfiar, né? Já pega a grana, já sai pagando puta, pagando cerveja pra todo mundo, né? Que é o que mais acontece quando o cara é pego. Normalmente é porque ele começa a esbanjar, 99% das vezes. Como estava o seu limite, já que naquela época não tinha aplicativo pra isso. No telefone, ele perguntou pro seu gerente se tinha alguma coisa de estranha com a sua conta, e a resposta foi, não pô, seu último saque foi algumas semanas atrás, sua conta tá tudo normal, por que a pergunta? E aí o Dan respondeu, nada não pô, obrigado aí, e desligou a ligação. Sua conta parecia estar do mesmo jeito e nada havia sido alterado, então Dan percebeu que de fato ele havia sacado quase $2.000 do mais absoluto nada. Pô, legal! Comprou alguns itens que tava precisando pra casa, mas no dia seguinte, quando conferiu a sua conta novamente, lá estava o valor em negativo, exatamente a quantia que ele tinha sacado. O estranho é que demorou demais para o banco debitar a transação, como se realmente estivesse atrasado. Porém, algo sussurrou no ouvido de Dan que fez ele pensar, pô, isso ainda não tá normal, eu preciso tentar novamente e explorar um pouco mais essa falha. Algumas noites depois, Dan aproveitou mais um dos seus turnos de fechar o bar para ir de novo naquele caixa eletrônico, mas dessa vez ele fez algo diferente. Ao invés de tentar sacar o dinheiro, ele realizou o comando de transferir diretamente o valor do seu limite de crédito para sua conta pessoal, que era como uma espécie de poupança. Ele selecionou uma transferência de $1.000 e aquela mesma mensagem de erro apareceu. Cancelado. Mas dessa vez, pro espanto absoluto de Dan, o valor havia sido transferido com sucesso e ido para sua conta pessoal. Ele então repensou suas teorias e chegou à conclusão de que aquele caixa eletrônico era capaz de realizar qualquer transação sem necessariamente computá-la no sistema, pelo menos não imediatamente. Mas por que isso estava acontecendo? Essa é a hora da gente dar uma pausa na nossa história e explicar exatamente a origem do glitch. Depois de estudar friamente os horários e os processos, o Dan percebeu que tinha entrado numa sequência absurda de sorte. Ele simplesmente estava no lugar certo e na hora certa. Ele descobriu que entre meia-noite e 1 da manhã, aquela máquina específica entrava em modo de stand-by. Enquanto a máquina estava nesse modo, ela perdia o contato com o sistema do banco, mas um erro de programação fez com que ela continuasse funcionando mesmo assim. O certo que acontecia em qualquer outra máquina é que durante o modo de stand-by, ela não funcionasse, já que não havia conexão com o sistema bancário. Olha só, se você vai no caixa eletrônico e vai sacar ali sem conto do Bradesco ou do Itaú, o que a máquina faz é basicamente entrar em contato com o banco através de uma conexão terceirizada e assim servir de intermediário para você realizar o comando. O comando então entra na máquina e te dá o dinheiro ao mesmo tempo que ele vai até o banco e debita da sua conta. Porém, esses processos acontecem separadamente. E quando a máquina estava em stand-by, por algum motivo, ela só estava executando os comandos da máquina e não estava informando o banco naquele momento que tinha dinheiro saindo da conta daquela pessoa. Por esse motivo também ele não conseguia ver o seu saldo. Entendi. Só que havia aí um probleminha nisso tudo. Dan percebeu também que mais ou menos 24 horas depois do saque, a máquina se reconectava devidamente ao banco e finalmente debitava o valor da sua conta, deixando ali um crédito negativo. E ele descobriu isso ligando basicamente de maneira super obsessiva para o seu banco a cada hora para saber o quanto havia na sua conta após os seus saques fantasmas. Fazendo isso, ele conseguiu obter o horário em que a grana era debitada do sistema do caixa para sua conta, e esse horário era entre as 3 e 5 da manhã do dia seguinte. Dan então formulou um plano. Tudo que ele... Desculpa aqui, mais uma vez, ser a favor do ladrão. Né? Não tô dizendo que roubar é coisa de esperto. Eu tenho que medir minhas palavras. Apesar que o Twitter não existe mais, né? Tá sendo esperto! Tá sendo esperto! Ele achou uma brecha, roubar de banco não é problema, não tá machucando ninguém. Tá tudo certo. Roubar de banco não é pecado, todo mundo sabe disso, não tá na Bíblia. Então não tem problema. Então aqui ele tá fazendo uma coisa ética e moral. Ele achou uma brecha no sistema e tá lá pegando de pouquinho em pouquinho e tá sacando os horários, tá sacando as coisas, né? Olha aí, ó. precisava era se manter um passo à frente do banco. Durante 24 horas, ele poderia ter todo o dinheiro que quisesse antes que o banco de fato restabelecesse a conexão com a máquina e entendesse que a conta não batia. Então, sabendo de tudo isso, ele resolveu pôr seu plano em prática. Toda noite, ele transferia um valor do seu limite de crédito para sua conta e quando faltasse alguns minutos que ele sabia que o banco ia debitar aquele valor, ele ia lá no caixa e fazia a transferência inversa, para que seu saldo nunca ficasse em negativo. Só que essa transferência reversa também vinha de lugar nenhum, já que ela era
feita usando o valor que o Dan já havia pego emprestado do limite anteriormente. Mas aí que tá o pulo do gato. Ele sempre pegava o dobro do valor para poder cobrir o crédito negativo com metade e poder usar a outra metade para comprar o que quisesse. A transferência só apareceria na conta depois de 24 horas, então é como se ele estivesse sempre pegando dinheiro emprestado e sempre dizendo pro banco: amanhã eu te devolvo, enquanto gasta tudo. Eu sei que pode parecer difícil de entender, mas o importante é que funcionava. Imagina o Dan como um prisioneiro que escapou da prisão e o banco como um guarda que passava ali uma vez por dia para checar se tava tudo ok, e tudo que o Dan precisava fazer era voltar pra cela naquele horário ali pra poder passar despercebido. Ele tem um horário que ele pode roubar e tem um horário que ele não pode roubar. Ele sacou o horário e pronto, tá trabalhando naquele horário. Todo dia ele podia aproveitar sua liberdade, porém, voltar pra cela todo dia no horário certo nem sempre foi uma tarefa fácil. Agora que ele já tinha conseguido uma grana ali, o Dan levou seu plano pra outro nível, e agora ia começar a mais ou menos lavar o seu dinheiro. Na tentativa de fazer o dinheiro girar e os seus lucros mudarem, Dan recorreu a um velho conhecido da sua vida aos 18 anos, as casas de apostas esportivas. Todos os dias, após fazer seus saques, Dan ia até um bar e fazia diversas apostas em corridas de cavalo, criando até mesmo um time de elite apenas pra esse propósito. Dan disse aos seus amigos que estava ganhando uma grana considerável no ramo de apostas e convidou eles para um esquemão onde todo mundo ia apostar seguindo as suas instruções. Só que tinha um probleminha nisso tudo: ele era terrível em apostas. Por sempre ter sido meio viciado nesse tipo de coisa, ele não conseguia fazer apostas de um jeito controlado, então Dan acabava sempre se deixando levar pelo emocional. Então toda a grana absurda que ele estava fazendo através do caixa eletrônico estava indo embora apenas em apostas de alto risco. Mas daí eu te elogiei, tu é burro pra caralho. Pô, o cara é corintiano, vai apostar no Corinthians? Não pode, cara, todo mundo sabe, né? Você não pode apostar com coração, né? Todo mundo sabe disso. Esse foi o início do efeito dominó que quase destruiu a vida do cara. O seu chefe no mar descobriu seus hábitos de aposta e acabou tomando conhecimento também do quanto ele havia gastado nos bares locais com apostas e questionou como que ele havia arrumado quase 50 mil dólares em uma única semana. Dan não soube responder e seu patrão acabou demitindo em uma cidade pequena. Mas peraí. O patrão demitiu o quanto que ele gastou num bar? Ele pode fazer isso? Ah, eu não gostei de quanto que você gastou no bar, vou te demitir. Porque você não tem... Porra, invejoso, hein? Como a que ele morava, as notícias rapidamente se espalharam e até mesmo a sua noiva havia descoberto que ele havia apostado quase 50 mil em uma semana. Ela perguntou pra ele de onde veio todo esse dinheiro e aí, quando ele se recusou a explicar, o noivado simplesmente acabou. E vários amigos fizeram o mesmo. Afinal, o cara tava levantando uma grana absurda e ele simplesmente não podia explicar a origem. É de se suspeitar mesmo que tem coisa muito errada rolando. Em menos de 2 semanas, o cara encontrou um bug que poderia mudar sua vida pra sempre, porém, isso também levou ele a perder a sua noiva, os seus amigos e o seu trampo. E pra se recuperar, adivinha o que ele fez? O quê? Dan contou tudo pro seu melhor amigo, Mark, que foi um dos poucos que ficou do seu lado, e imediatamente reservou alguns dias pra eles esfriarem a cabeça no melhor quarto de hotel do Crown Melbourne, o cassino onde ele trabalhava quando tinha 18 anos. Lá, eles passaram noites... Começou a esbanjar, acabou. Apostando, bebendo, gastando, comprando tudo do bom e do melhor, e foi a partir daí que começou o que o Dan mais tarde classificaria como um vício. Quanto mais dinheiro ele ganhava, mais ele queria. Enquanto ficava... Mano, o cara tem um caixa eletrônico que cospe dinheiro de graça pra ele. Ele pega o dinheiro e vai pro cassino pra zoar. Não dá, não é assim, né? Hospedado no hotel, ele fazia... Compra pack de pezinho, igual o cara do chat aqui, faz outra... Inventa outra coisa, né? Assina aí o privacy da Beisola. Quanto mais dinheiro ele ganhava, mais ele queria. Enquanto ficava hospedado no hotel, ele fazia viagens até aquele caixa eletrônico e sacava quantias cada vez mais absurdas, até enfim se tornar um milionário. Dan rapidamente foi perdendo o controle do próprio poder e chamou mais amigos para dias de curtição infinita no cassino. Ele passou a usar ternos claros, a contratar acompanhantes de luxo para si e para os seus amigos, e os gastos extravagantes pareciam não ter fim, já que o... É tipo assim, muito suspeito, tá ligado? dinheiro também parecia não acabar. No fundo, Dan sabia que em algum momento a casa ia cair, mas ele pensou que enquanto isso não acontecesse, ele viveria da melhor forma possível. Dan passou a alugar aviões e encher de pessoas, a dar dinheiro pros outros na rua, a comprar casas, fazer festas, mas no fim, o que derrubou ele de verdade foi algo muito mais complexo. Dan simplesmente começou a sentir culpa e tristeza. Pra manter seu plano funcionando, o cara tinha que voltar naquele caixa eletrônico em específico todas as madrugadas, e isso começou a mexer com a sua cabeça. Toda noite
programar ali um despertador pro dia seguinte pra ir até lá de táxi, naquele caixa isolado e tudo mais, começou a deixar o cara meio paranoico. Em um período de meses, Dan já tinha sacado mais de $1,5 milhão e de fato estava chamando a atenção de todas as pessoas possíveis. Ele começou a ter pesadelos constantes em que a SWAT invadia sua casa e começou até mesmo a achar que qualquer pessoa que tocasse sua campainha era uma agente da polícia disfarçada e num piscar de olhos simplesmente viver passou a ser uma tarefa quase impossível pra ele. Dan começou a ter crises de pânico, ansiedade, taquicardia e essa é realmente a prova de que fazer a coisa errada pode parecer fácil, mas nem sempre a consciência é tranquila de se sustentar. Dan então decidiu que aquele seria o fim. Ele anunciou aos seus amigos que iria parar de fazer as transferências. O despertador me acorda pra trampar e eu não fico assim. Pois é, um despertador pra ir num caixa eletrônico de madrugada. Porra, cara, pra ir lá, tá lá. E a partir do momento que você tem muito dinheiro, pô, não dá pra contratar um segurança. Apesar que segurança também, o que tem de segurança que mata milionário, né? Não dá pra... Qual que seria o melhor jeito? O melhor jeito era não parecer milionário. Era só isso que ele precisava. Ele poderia ser milionário sem parecer milionário. Só isso. Ele ia continuando de chinelo até o caixa eletrônico, continuava pegando dinheiro e ela só não ficar esbanjando, dando dinheiro pros outros, pagando drink, né? Mulher em avião, os caralho. Mano, era só isso. E disse que eles poderiam pegar qualquer valor da sua conta por uma última vez até que ele encerrasse tudo. Com Dan parando de fazer as transferências, ele simplesmente tinha uma dívida agora no seu cartão de $1,600,000. E ele decidiu simplesmente deixar por isso mesmo e esperar as consequências virem. Porém, acontece que elas nunca chegaram. E é bizarro, meses se passaram, o banco não falou nada e é muito doido ver como que quase $2 milhões assim saindo do banco é praticamente nada, tanto que eles nem perceberam isso logo de início. E pra você ver, essa história poderia acabar aqui, o cara aproveitou ali $milhões e poderia viver tranquilamente depois. Porém, o que ele fez foi ligar pro seu gerente do banco e confessar tudo que ele fez. E o gerente disse que agora esse caso ia estar nas mãos da polícia, porém mesmo assim os meses se passaram e nada aconteceu. Não tinha nenhum indício de que o banco... Deus quer que você roube, cara. Deus tá falando, pode roubar um banco, eu não me importo. Pô, cara, olha quantas chances você teve. Não é possível. Porém, mesmo assim, os meses se passaram e nada aconteceu. Não tinha nenhum indício de que o banco estava investigando, que a polícia estava envolvida, nem nada. Tudo estava seguindo normalmente, ele não tinha nada no nome dele e, ironicamente, isso era tudo que ele não queria. Ele queria logo que as consequências chegassem, porque ele sabia que elas iam chegar e ele não conseguia mais viver com esse peso de, sei lá, abrir a porta e aparecer a SWAT ali. Então, para deixar... moderação, o cara fez uma setinha aqui no chat apontando pro meu rosto e botou Pablo Marçal falando. Timeout desse cara aí. Pode dar, 10 minutos timeout. Não, aqui não. Vai, tá passando o limite. Cadê o respeito? De, sei lá, abrir a porta e aparecer a SWAT ali. Então, para deixar a história mais bizarra, o cara simplesmente foi na televisão e confessou tudo em rede nacional. Já que o banco e a polícia não pareciam agir, mesmo que Dan confessasse tudo na frente deles. Mano, o cara tá confessando, o cara tá querendo ser preso, tá foda-se meu cartão com $1 milhão de dívida. Pô, venham me prender. Não sei, será que a gente prende ele mesmo? Será que ele é tão culpado assim? Deixa ele, coitado. Porra, mano, olha quantas chances esse maluco teve. Ele decidiu simplesmente ir até os noticiários pra explicar sua história surreal a milhões de espectadores. E aí você já sabe, né? Quando um banco começa a ser ridicularizado por praticamente permitir que o cara arrancasse milhões da instituição sem fazer nada, a reputação vai lá pra baixo. Porra, olha, ele se fudeu por acabar com a reputação do banco, não por pegar dinheiro do banco, velho. Afinal, como que eu posso confiar meu dinheiro a um banco que trata o seu próprio dinheiro de maneira tão despreocupada? Existe uma tese no meio disso tudo de que o próprio banco tentou de tudo para que o Dan não fosse preso, porque isso significaria que eles estavam assumindo uma falha de segurança crítica que, se virasse notícia no mundo inteiro, iria fazer as ações da empresa despencar. Só que isso não adiantou nada, já que a falha virou notícia de uma forma muito pior e muito mais televisionada. E é muito louco pensar em como essa história se transformou no cara tentando a todo custo ser preso e receber as punições, enquanto a empresa tentava a todo custo com que ele não fosse preso. Cara, essa história é surreal, cara. Essa história é inacreditável. E tudo isso aconteceu tirando dinheiro de um caixa eletrônico bugado.
Depois de um tempo inacreditável de 3 anos, Dan foi finalmente preso por 111 acusações que iam desde fraude e roubo até falsidade ideológica. Inclusive, para aumentar o circo ao redor do caso, Dan foi preso ao vivo com transmissão na mesma rede de TV na qual ele foi dar a primeira entrevista. Durante sua prisão, ele também descobriu que o agente do banco com quem tinha conversado nunca sequer contatou a polícia e depois de desligar aquela ligação, ele simplesmente esqueceu do assunto e foi fazer outra coisa. No fim de tudo, Dan só foi preso porque um produtor de um dos mesmos programas pro qual ele deu uma entrevista ligou pra polícia e disse que tudo aquilo ia passar em rede nacional e que seria vergonhoso pra todos se nada acontecesse. E Mano, ele foi preso porque ele quis muito, mas assim, muito. E mesmo querendo muito, ele quase não foi. Essa história, depois de tantas reviravoltas, o cara passou apenas 1 ano na prisão e depois ele foi liberado pra poder viver sua vida com tranquilidade. Em maio de 2016, ele já era um cara livre e só precisava cumprir ali alguns serviços comunitários por mais algum tempo. E duro, sem dinheiro do banco. Ele passou a trabalhar como lojista ganhando $12 por hora e até hoje ele conta sua história para veículos de comunicação, jornais e até escritores que estão interessados em fazer um livro sobre o caso. Aliás, eu falei aqui algumas vezes em como isso parece uma história de filme e de fato existe um filme em desenvolvimento sobre a história do Dan que ainda tá em fase de produção e vai se chamar Cash Out. Porque se você parar pra pensar, o caso do glitch do ATM fala sobre muitas coisas. Primeiro, sobre a ineficácia da justiça em resolver um caso onde ele simplesmente não tem interesse. Segundo, um homem que teve tudo que ele sempre quis e percebeu que nada aquilo completava. E terceiro, como que um glitch transformou um cara em milionário literalmente da noite pro dia. Não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre o Maximilian, que aos 17 anos foi dono de um enorme... Aí, ó, o caixa eletrônico, deixa eu botar aqui um momento aleatório aqui, ó, pum. Ah, aqui eu gostei. O Pinheiro tá com a cara sexy. O caixa eletrônico que criou um milionário. Que história incrível, contada aí pelo Gustavo Pinheiro no YouTube. Porra, você teria feito algo diferente? Chamando todos os cornos, chamando todos os cornos, chamando todos os cornos.